De novo, mais uma vez, estudando, estudar é bom pra caramba, né? Fala sério, bom, né? Tem gente que tem preguiça não, é legal, vem pra cá, que é legal, vem sim. Vem é bom, a gente começa a ver o mundo de outra forma, a gente começa a pensar, a gente começa a questionar as nossas ações, a gente começa a ampliar, reforçar ou mudar algumas coisas, não é? Então, é sempre legal. Estudar faz a gente crescer internamente, faz a gente crescer profissionalmente. Então, vamos lá? Ok, no dia de hoje, metodologias. Que tal metodologias? É um assunto que a Banca do Rio gosta de utilizar. Não só na prova objetiva, mas também e especialmente na prova discursiva. Lá na questão discursiva. Então, você precisa saber. Você precisa ter argumento, você precisa falar. E esse assunto aqui de metodologias vai privilegiar duas grandes possibilidades. Uma, projetos didáticos. E outra, sabe qual? A temida sequência didática, que é super fácil. E hoje a gente vai saber direitinho o que é um, o que é o outro, possibilidade de uso em um, possibilidade de uso em outro, e assim por diante, justamente para poder facilitar. Caso a questão venha pedindo para você justamente a diferença entre essas duas questões, entre essas duas metodologias, você vai ter todos os argumentos do mundo para responder. Ok? Então vamos lá. Vamos começar falando da organização do trabalho pedagógico por projetos didáticos. Gente, projeto é tudo de bom. Projeto é algo que está sempre sendo falado e sempre sendo falado de uma forma positiva, de uma forma legal. Então vamos ver o que é o projeto? Olha só, conjunto de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver um produto final que se quer obter. Então, sempre que eu tenho um projeto, eu tenho alguma questão que é o meu produto final, que é uma pergunta, que é uma decisão inicial, que é algo que eu quero construir. E, portanto, para chegar àquela situação, eu vou usar de diferentes caminhos, associar a diferentes áreas de conhecimento, as diferentes disciplinas, ou seja, conhecimento de todas as áreas, para dar conta deste meu produto final. Isso já traz para a gente algumas características. Se eu tenho um projeto e se eu tenho uma pergunta inicial, eu tenho um objetivo maior, que é responder essa pergunta, ou produzir aquilo que foi pensado, ou construir alguma coisa, vai depender do projeto, né, gente? Dependendo dessa questão inicial. E, portanto, eu já tenho um objetivo maior, que é aquele que eu vou perseguir. E, além disso, eu tenho todas as outras etapas que serão construídas por todos os envolvidos. Já grava aí uma palavrinha que o projeto, ele é uma oportunidade brilhante, fantástica, para que a ação interdisciplinar esteja presente. No projeto, as crianças têm acesso ao conhecimento em diferentes abordagens, em diferentes áreas. E depende da área, depende daquilo que eu preciso para responder aquela minha questão inicial, para entender aquele meu projeto inicial, minha proposta inicial. Portanto, lembra, falou em projeto, pensa logo, puxa, legal para interdisciplinaridade. Legal porque não preciso ficar presa a disciplinas, não preciso ficar presa a áreas de conhecimento. Todas as áreas podem trazer informações. Eu vou utilizar aquelas áreas que forem pertinentes para a resolução do meu problema, para a obtenção daquela minha proposta inicial. E, portanto, desde que isso seja o meu foco, todas as áreas são bem-vindas. Essa integração é muito bem-vinda e muito interessante. Então, um projeto visa levar a criança a ser protagonista, investigadora, capaz de descobrir significados de novas relações, de perceber os poderes dos seus pensamentos por meio da síntese de diversas linguagens expressivas, comunicativas e cognitivas. Não esquece nunca, jamais, em tempo algum.
Todo concurso é interacionista. Todo concurso, então, se apoia na ideia de que a criança aprende construindo o seu saber. Então, toda ação investigativa, toda ação naquela em que a criança é protagonista, é uma ação bem-vinda. Por isso os projetos são sempre hoje muito falados, por isso os projetos são tão celebrados, porque colocam a criança nesse papel ativo de pesquisador, de construção do seu próprio saber, e que, permitindo dessa forma, a criança tem acesso a todos os conhecimentos de forma integrada. Olha que coisa legal que o projeto oportuniza para todas as crianças. Então, os projetos aprofundam conteúdos de estudo que começam com uma ideia e são desenvolvidos durante um período. Então, sempre uma ideia. Essa ideia pode ser uma dúvida que a criança traga, uma pergunta que tenha mobilizado a turma, mas essa ideia também pode ser cultivada, criada por você, professor. Muitas vezes, você intencionalmente está querendo discutir alguma coisa, mas ao invés de você chegar e propor essa coisa, olha, hoje nós vamos trabalhar isso, ao invés de você fazer essa estratégia, você faz outra diferente. Você conta história, você começa a despertar o interesse e a curiosidade dos seus alunos em relação a um tema. E esse tema, essa ideia é então o que você precisa para construir um projeto com os seus alunos. Um bom projeto é aquele que possibilita as crianças interagirem entre elas, discutindo, decidindo, dialogando, resolvendo conflitos, estabelecendo regras e metas. Uma grande característica de um projeto é exatamente isso: a criança é protagonista, ou seja, ela vai discutir, ela vai dialogar, ela vai decidir, inclusive com você, os passos do projeto. Ela vai ter uma ação protagonista e de autora desse projeto. A grande característica de um projeto é que esse projeto, ele não é do professor. Esse projeto é o projeto da turma, é o projeto da criança, é o projeto das crianças, é o projeto de todos. Todos se mobilizando na construção daquilo que vai organizar, daquilo que vai ser de fato planejado em função do projeto. Lógico que o que eu vou trazer para vocês aqui vai trazer um certo tensionamento para a questão do letramento. Esse material aqui, eu esqueci de falar logo no início, eu estou trazendo de todo um pouquinho do material do PNAEC para vocês. Lembra do PNAEC? Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa? Pois é, isso aí, é esse mesmo. Já baixou os livros todinhos lá na internet? Se não baixou, está na hora, tá? Pega lá os livros do PNAEC, dá uma olhada, em especial nos livros que tratam da questão da alfabetização e nos livros que tratam a questão da matemática, porque esse é um material rico, um material que está assinalado, alguns desses livros no próprio edital, e, portanto, um material que você precisa conhecer. Então, a gente precisa pensar nessa relação entre projeto e letramento. A gente sabe muito bem que, embora o título traga para essa ideia de letramento, quando a gente está falando de letramento, ou quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de todas as questões integradas, tá? Embora o letramento tenha uma própria significação e a alfabetização tem uma outra significação, no trabalho realizado nos anos iniciais, a gente está assumindo que as duas coisas andam juntas, não se separam jamais. Então, letramento é a função, o uso social da leitura e da escrita, queria saber onde ela usa, por que ela usa, para que ela usa, como ela usa. A alfabetização seria justamente você lidar com a questão do código, da tecnologia da escrita. E essas duas coisas juntas, hoje, a gente entende que são imprescindíveis. Eu não tenho como ensinar a tecnologia para alguém que não sabe onde usar. E não posso somente dizer onde ele vai usar se ele não tiver acesso à tecnologia. Então, eu tenho que pensar nas duas coisas juntas. Dá para trabalhar projeto nessa perspectiva? Dá para trabalhar projeto com o objetivo da gente estar trabalhando também as questões de letramento e de alfabetização? Claro que dá. Então, vamos lá. Proposta de projetos é uma das formas de organização do trabalho pedagógico. Os alunos, num projeto que envolve a questão do letramento, vão precisar ler textos para obter informações sobre um tema que está sendo pesquisado. E, de acordo com a faixa etária, com as possibilidades dos meus alunos, esses textos serão apresentados em diferentes formas. Mesmo para aquela criança
que ainda não tem autonomia sobre o código, não tem autonomia de leitura e escrita, o projeto traz enormes benefícios porque o professor pode ser o leitor para essa criança e o professor pode ser o escriba para essa criança. Ao estar fazendo isso, o professor está mostrando à criança o uso social. Ao escrever com a criança, o professor permite que a criança observe, pense a respeito de como ele escreve, das palavras que ele utiliza, dos sons que esse professor fala e da forma como o professor escreve. Então, todo projeto é uma excelente oportunidade para se trabalhar as questões do letramento da alfabetização. Possibilidade de usar diferentes gêneros de diferentes esferas sociais. Por exemplo, eu posso trabalhar os gêneros que são específicos da área das ciências, os gêneros que são específicos da área do jornalismo, trabalhar com jornais, trabalhar com textos científicos, trabalhar com o mundo da literatura, dentre tantos outros gêneros. E, obviamente, essas escolhas vão estar sempre permeadas a partir daquela minha questão inicial, a partir da decisão inicial, da proposta inicial de cada grupo. Isso amplia bastante as possibilidades da criança de lidar com a língua. Isso amplia muito as possibilidades de alfabetização e letramento da criança. Amplia essa ideia do conhecimento que está no mundo de uma forma interdisciplinar. Ou seja, para responder uma questão específica, a criança pode caminhar por diferentes outras áreas. Então, existem projetos lindos. Eu sempre cito que esse projeto aconteceu. Foi o projeto de uma professora, esse projeto não é meu, esse projeto é de uma professora. Eu assisti essa professora falando sobre esse projeto, e esse projeto era algo mais ou menos assim, num projeto de literatura, numa proposta de literatura, um projeto da escola, que era trabalhar literatura infantil com as crianças, trabalhando os grandes clássicos. Branca de Neve, Bela Adormecida e outras coisas mais. Uma das crianças virou para a professora e perguntou: professora, existe príncipe preto? Tem príncipe preto não? Só tem príncipe branco, louro? E isso gerou uma discussão. E aí, existe príncipe preto, não existe. Lembra que a gente, quando estudou psicologia, falou que na ideia do construtivismo, a gente não dá a resposta para o aluno, a gente sempre leva o aluno, porque o aluno tem que construir a resposta. Então, não adianta dizer para o garoto tem, ou dizer para o garoto não tem. Olha o que a professora fez. Projeto. A partir da ideia inicial, está lá. Existem príncipes pretos? Tem que discutir aquilo ali. E aí se começa a elaborar os passos do projeto com as crianças, sempre com as crianças. Só para te exemplificar como é que a gente chegou aqui, como é que ela chegou nessa situação, para discutir aquela pergunta que as crianças estavam fazendo, foi necessário entrar pela geografia, pela história, pela literatura. Essas crianças conheceram mapas, essas crianças conheceram a possibilidade de outros planetas, as crianças conheceram diferentes idiomas, as crianças conheceram diferentes reis, diferentes rainhas, diferentes histórias de disputa pelo poder. As crianças viajaram por todas as histórias, viajaram, aproveitaram toda a questão lúdica que o ensino fundamental precisa resgatar com urgência, toda a questão lúdica, toda a questão para poder dar conta disso. E com isso, jornais, diferentes livros de literatura, livros voltados para a área da história, mapas foram necessários, aprender a leitura de mapas foi extremamente necessária. É isso que a gente está falando. Um projeto, ele traz essa experiência interdisciplinar. Ele traz uma amplitude muito grande de possibilidades. E o professor precisa ser aquele quem vai organizar esse projeto com as crianças, facilitar o acesso a esses materiais que foram previamente pensados por todos os envolvidos naquele projeto, e especialmente pelo professor. Durante a realização do projeto, os alunos também precisam escrever textos, quer seja como instrumentos de registro de leituras bem características das vivências escolares, tais como esquemas, resumos, tabelas, gráficos, quer seja como meio de divulgação dos produtos de trabalho. O professor pode e deve aproveitar o projeto como questões específicas a serem registradas. Registrar através de imagens, desenhos, gráficos, textos coletivos, textos em dupla, registrar, para poder facilitar esse trabalho
em cima de toda a perspectiva do letramento, da leitura, da escrita e da alfabetização. Então, essa modalidade de organização do trabalho pedagógico prevê um produto final, com objetivos claros, dimensionamento do tempo, divisão de tarefas e, por fim, avaliação final em função do que se pretendia. Tudo isso feito de forma compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade coletiva para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, surgiu o projeto, todo mundo quer participar. Vamos pensar quais são as hipóteses que vocês têm? O que a gente acha sobre esse assunto? A gente acha isso, isso, isso. Ok. E agora, como é que a gente faz para descobrir se é verdade? Então, a gente pode fazer pesquisa na biblioteca, a gente pode fazer pesquisa não sei aonde, a gente pode fazer não sei o quê, a gente pode chamar alguém. E aí há uma divisão dessas tarefas pelas crianças. E as crianças no ensino fundamental já têm condição de dividir tarefas e de buscar algumas respostas. Lógico que esse processo pode e deve ser constantemente mediado pelo professor. Constantemente o professor vai fazer as intervenções, mas o projeto ele tem uma construção também das crianças. E isso é muito interessante, porque a gente está tirando a criança daquela situação de passividade. A criança não está esperando que o professor traga para ele aquilo que o professor elaborou, aquilo que o professor decidiu, aquilo que o professor quer, aquilo que o professor de alguma forma acha que é interessante, que pode até ser. Mas a proposta do projeto é mudar um pouquinho essa relação e colocar o aluno ativamente, decidindo, pesquisando, investigando, pensando em alternativas que tragam boas respostas àquela questão inicial. Então, o planejamento, monitoramento, avaliação de todo o processo se dá também de forma compartilhada. Ou seja, as crianças participam da organização geral do trabalho de um modo mais direto. Ok? Então, o tempo inteiro as crianças estão lá participando. E, portanto, projetos didáticos. Projoliber, um projeto se constitui em um trabalho no sentido de resolver um problema, explorar uma ideia, construir um produto que se tenha planejado ou imaginado. O produto de um projeto deverá ter necessariamente significado para quem o executa. Então, tem que ter significado, gente. Se for eu que criei o projeto e as crianças não estão envolvidas nisso, cadê o significado? Tem que ter significado. Por exemplo, produzir um livro de receitas juninas, fazer uma horta, resolver o problema do lixo acumulado no terreno ao lado da escola, alguma coisa. Se você olhar, as temáticas dos projetos não são necessariamente temáticas relacionadas àquilo que a gente considera o conceito, do conhecimento científico escolar. Na realidade, olha como é que eu tenho uma mistura da questão social, da questão cultural, com a questão do conhecimento. Olha que riqueza que o projeto traz. Quando eu tenho um problema e vou buscar alguma solução, eu avanço por todas as áreas do conhecimento. E avanço também, inclusive, para aqueles conhecimentos que eu acharia, no primeiro momento, que não seriam conhecimentos pertinentes à faixa etária do meu aluno, mas são extremamente pertinentes para resolver aquela situação. E naquela empolgação, no interesse, mobilizados que estão todos pelo projeto, esse conhecimento acaba se concretizando para essas crianças. Então, é uma alternativa extremamente interessante trabalhar com projetos. Algumas justificativas para isso, por exemplo, as atividades realizadas em sala passam a ter um maior significado para os alunos, pois todas elas estão articuladas visando um produto final que é desejado e compartilhado por todo o grupo. A perspectiva de alcançar um produto final gera uma maior motivação e interesse por parte dos alunos. Então, os alunos vão querer que aquilo se concretize. Eles estão se propondo a alguma coisa. Assim, em geral, o projeto resulta numa aprendizagem significativa, ou seja, prazerosa, que tem significado para o aluno, que tem relação com a sua vida, que lhe desafia, que traz, de fato, uma ampliação de conhecimento. E, dessa forma, o trabalho com projetos é um trabalho extremamente interessante. Valoriza o que o aluno sabe, valoriza as experiências que o aluno está tendo, valoriza o conjunto, valoriza a turma de uma forma geral. Promove o estabelecimento de estratégias de organização. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa
para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. E quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.